No último abril, eu fiz uma viagem e no percurso a gente ficou meio confuso. Peguei o avião aqui em Brasília 9 horas da manhã, e era uma viagem de 9 horas. Sentei de um lado de um senhor chamado Pedro, e a gente foi conversando, foi uma conversa boa daqui para lá, muito tempo para conversar. No percurso, o piloto falou: olha, nós vamos chegar com 1 hora de antecedência ao nosso destino. 9 horas da manhã saindo daqui, então a previsão de chegada lá, 18 horas. O piloto fala: então vamos chegar 1 hora mais cedo, vai adiantar o voo. E aí a gente começou a confusão na cabine. Nós vamos chegar às 17 horas lá, nós vamos chegar às 18 horas, vai ser a hora local, vai ser a hora de Brasília. E a gente ficou naquela dúvida. Resumindo, a gente discutiu quase as horas todas de voo, e a gente só descobriu que horas que a gente chegou quando desembarcou lá. Em outras épocas, quando a gente fazia viagem para fora, para visitar a família, era mais fácil, porque a gente usava relógio analógico. Aí a gente chegava lá, olhava no relógio e falava: deu tantas horas de diferença. Mas dessa vez, quem aqui usa relógio? Analógico. Analógico. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A maioria de nós, ou está usando esse trem aqui, que atualiza a hora sozinho, ou o relógio digital, que também atualiza a hora sozinho. Fica muito difícil para a gente lembrar da hora, da origem. Quando a gente ia antes, às vezes a gente passava 10 dias, 15 dias fora, e eu não ajeitava o relógio, porque eu sabia que eu ia voltar. Minha morada é aqui, minha residência é aqui. Então, eu olhava o relógio lá e eu falava: lá no Brasil, lá em casa é tantas horas, aqui é 1 hora a mais ou 1 hora a menos. Isso nos dava a relação de que há uma âncora, mesmo que a gente vá longe, a gente tem uma âncora, e a nossa âncora é o nosso lar. Colossenses capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: pensai nas coisas do alto, não das que são da terra. O que Paulo, quando escreve aos Colossenses, está nos ensinando é que nós devemos acertar o nosso relógio. A nossa âncora, a nossa referência deve ser o nosso lar, porque esse é o nosso destino final. Mas a nossa referência espiritual não é o planeta Terra. Por isso ele fala: pensem nas coisas que são do alto, porque a nossa referência tem que estar lá. É curioso que até a década de 60, e aí eu estou falando de praticamente toda a história da igreja, até 1960, a década de 60, havia um tema recorrente praticamente em todas as mensagens. As igrejas pregavam, falando e apontando que não é aqui que você tem que construir as coisas. Olhe para a vida futura, olhe para o céu, é lá em cima, é lá no céu o nosso destino final. O relógio daquelas pessoas, até a década de 60, estava apontando para o seu lar celestial. Os púlpitos, pregava-se tanto sobre o céu, que muitas vezes era irrelevante o acúmulo de bens e atender a todas as necessidades na terra, porque as pessoas olhavam e falavam: não é aqui que eu tenho que me preparar para viver. Aqui é um local de passagem, aqui eu sou peregrino, aqui é um período temporário. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 vai dizer assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Essa semana, um senhor, 47 anos, se não me engano, foi o que eu vi, foi assaltado aqui na quadra 2 de Sobradinho, e foi morto, porque não quis entregar um celular. O apego tirou a vida dele. Mateus está falando isso: não ajuntem nada que possa ser corroído ou destruído aqui, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o seu tesouro,
aí também está o seu coração. O que Jesus estava falando aqui em Mateus é, olha só, cuidado aonde você coloca o seu coração, o seu sentimento, a sua busca, o seu desejo. Porque se você está juntando apenas para... seu coração está apontando apenas para juntar coisas terrenas, talvez o seu foco seja só aqui na terra. E a palavra de Deus, de ponta a ponta, fala que o nosso lar não é aqui, é no céu. O céu é um lugar real e nós precisamos pensar nele, saber que ele existe e viver com essa certeza. O céu é um lugar lindo, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa ver aqui nesse planeta. Essa semana eu e a Érica estávamos vendo uns documentários, série, não sei, mas eram uns programas de um rapaz chamado Antônio. Ele é judeu, ucraniano, e ele está fazendo vídeos mostrando vários lugares do mundo. E alguns lugares que ele mostrou, eu falei, Érica, que lindo, não dá para falar que não foi Deus. Ele mostrou Suíça, ele mostrou países nórdicos, que foi o que mais chamou a atenção da gente, até a Arábia Saudita a gente achou lindo, mas especificamente na Suíça, ele falou que é tanto lugar bonito, que aí eu lembrei do Geraldo, do G. Ele falou que para andar 100 quilômetros ele passou o dia todinho, porque todo lugar ele parava para tirar foto. E ele não conseguia fazer render a cidade. Ele pegou um trem, era para descer numa estação, ele falou, não vou descer não, que tem tanta coisa bonita para ver daqui para frente. Aí o condutor viu que ele tinha perdido a parada dele, e ele fala assim, não, mas eu pago a multa para continuar. Ele, não, aqui você não pode pagar a multa e continuar. Tem a multa, mas você vai descer na próxima e vai voltar. E aí ele desceu e falou, eu queria ver mais para cima, mas ele me botou num trem tão bonito para ver o outro lado que eu não tinha visto. E a gente fica encantado com essas belezas do mundo aqui. E Deus fala, olha, isso é só uma sombra de tudo aquilo que você vai ver lá no céu. O céu não é esse local azul aqui por conta da atmosfera terrestre que faz a gente vê-lo azul. Não é o espaço sideral onde estão colocadas as estrelas. O céu é uma dimensão espiritual onde Deus reina. Lá no céu. Sabe, todas essas dores que a gente sente aqui, todas as nossas angústias, eu estava conversando com algumas pessoas, e a gente chega e às vezes as conversas da gente já está doendo aqui, não sei o quê, né? E o que a Bíblia diz é que lá nesse reino, no céu, aonde a casa de Deus, nós vamos receber corpos espirituais perfeitos e incorruptíveis. O céu é descrito como uma cidade cheia de luz, de pedras preciosas, onde as ruas são de ouro. E aí João, quando descreve isso, ele não, mesmo que, eu não sei, quando a gente chegar lá, a gente vai ver se é de ouro mesmo, mas o que ele estava querendo dizer é que o metal que é mais precioso aqui na terra é o ouro. E lá tu vai pisar em cima dele, porque o que é mais precioso aqui, lá não tem valor nenhum. Aquilo que a gente olha e fica, nossa, que lugar maravilhoso. Lá no céu vai ser infinitamente mais. Ele fala ainda que lá no céu, saindo do trono de Deus, sai um rio que corre livremente entre as árvores e vai à árvore da vida, e dela sairão frutos para a cura, para a restauração de todos que estão ali ao redor. E Paulo ainda vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo o que a gente pode pensar do céu é só sombra. E aí duas coisas que eu estava pensando quando eu preparei essa mensagem. Primeiro, eu fiquei com muita vontade de fazer um monte de slide, colocar vídeos e imagens ali. E depois eu falei, não adianta eu botar vídeos e imagens, porque isso não é 0% do que vai ser no céu. E outra que eu fiquei pensando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu falei, vamos cantar a pregação inteira. Não, senão não prego, então vamos... Né? Mas que eu fiquei com muita vontade de cantar várias músicas que estavam aqui. A questão, irmãos, é que se a eternidade com Deus é algo de tirar o fôlego, se os céus é algo tão maravilhoso, por que nós falamos tão pouco dele? Se o céu é tudo isso, e ele é,
Por que que, a partir da década de 60, se falou tão pouco sobre o céu? Pregadores omitem o céu porque focalizam no terreno, no material. Esquecem que aqui nós somos peregrinos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essas seduções, essas mentiras que são nos trazidas, são lançadas pelo mundo, são artimanhas de Satanás para nos fazer viver apenas o aqui e agora. Por que que eu vou me concentrar no céu, numa coisa lá distante, e esquecer daquilo que eu preciso aqui? Então eu vou viver para o agora. Mas não é assim que Deus nos manda viver, não é assim que Deus nos manda caminhar. A palavra céu aparece 583 vezes nas Escrituras. Mateus, que era publicano, e não tem nada mais materialista do que um publicano, alguém que vive cobrando imposto, só no Evangelho de Mateus ele cita 76 vezes o céu, colocando a palavra céu na boca de Jesus, Jesus falando sobre o céu. Em Apocalipse, o Senhor Jesus convida João a subir e a entrar pela porta do céu e ver aquilo que ele está preparando, aquilo que ele já preparou para os seus, para os santos. Apocalipse 4, verso 1 registra assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como uma trombeta falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Cada vez que eu leio o Apocalipse, eu fico imaginando, é claro que cada vez que há uma manifestação tão poderosa de Deus, e isso acontece com os profetas também, as pessoas falam, o registro é: minhas pernas tremeram, eu cair por terra. Eu acho que não tem outra reação. Não tem outra reação. Gente, se coloque na posição de João. Você é levado à presença de Deus e você escuta, vê uma porta se abrindo, é a porta do céu, e você escuta uma voz como trovão soando, falando: sobe aqui e eu vou te mostrar o que vai acontecer. É tremendo demais, é tremendo demais. Nas últimas décadas, irmãos, os homens esqueceram o valor de se pensar nas coisas que estão por vir. Nas últimas décadas, o tema central ficou o viver aqui, o viver agora, o vencer o sofrimento, conseguir um emprego, vencer uma causa na justiça, conseguir um carro novo, uma casa, um casamento. E Deus está falando: gente, para de pensar nas coisas da terra, comece a pensar nas coisas do céu. A ênfase do púlpito é só no aqui e agora. Se perdeu a referência da eternidade. Lécio Dornas, pastor batista, escreve assim: não existe lugar para o céu no paradigma da igreja contemporânea. Seu ensino, sua pregação focam no homem aqui e agora. Existe hoje uma secularização da igreja, somado a um analfabetismo bíblico. E acumulado a tudo isso, ainda tem uma ausência de temor do Senhor. As pessoas acham que tudo é normal, se todo mundo faz, se me dá prazer, se é feliz, se me gera alegria, então ok. As pessoas não procuram na Bíblia, não conhecem a Bíblia, ao ponto de muitas vezes a gente estar conversando com alguns e cita algum versículo que às vezes é ensinado ali na classinha com as crianças, histórias ensinadas lá, e a pessoa fala: nossa, e eu não estou falando de ninguém, não estou falando de nenhuma ovelha. Eu posso botar essa referência lá na faculdade teológica às vezes, onde as pessoas que falam: Deus me chamou para ser pastor, às vezes não conheceram, não leram a Bíblia inteira ainda, e já estão falando: eu quero ser pastor. Mas se chegou lá, é porque começou aqui. A secularização, o analfabetismo bíblico e a ausência de temor. Deus não vai se importar com isso, Deus vai.
Falamos isso domingo passado. Deus vai. Ah, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus odeia tanto um quanto o outro, porque Ele não condena nenhum substantivo, Ele condena a pessoa. Ele não vai condenar o adultério, Ele condena o adúltero que não se arrepende. Não existe lugar para o céu nesse contexto. O ensino, a pregação focam no aqui e agora, na prosperidade, nas riquezas, naquilo que se pode conseguir para melhorar a vida aqui. Como nos tempos do Velho Testamento, se crê com muita facilidade, às vezes não fala, mas se crê que se a pessoa tem muitos bens, é porque Deus a abençoa. A pessoa que sofre é porque está debaixo do peso da mão do Senhor. E é exatamente o contrário de tudo isso que a Bíblia fala. Nós precisamos olhar para o céu, a fim de, voltando os nossos olhos, não nos deixar prender por todos esses prazeres que a terra nos oferece. Tem um hino antigo que fala, a Elisete gosta dele, eu não lembro mais a melodia, mas ele fala, eu não vou ficar preso aqui nas flores bonitas, admirando as flores dessa terra. Da linda pátria estou muito longe, né? Não vou ficar preso aqui, não vou me deixar prender pelas belezas dessa terra, por melhores que sejam, não vou me deixar prender pelo que a riqueza pode me dar, porque o meu lar, o meu objetivo, o meu relógio, está marcando as horas do local aonde eu quero ir, da onde eu vou morar. Talvez você pergunte, então, se o céu é tão bom, por que então aqueles que servem a Deus sofrem tanto aqui? Não podia ser mais fácil assim, eu aceitei a Jesus, não tenho mais nenhuma dor, não tenho mais nenhum sofrimento, agora é só lucro daqui até o céu, subo na escada rolante e vai ser só glória. Amém? Só que não é assim não. Por que a gente sofre? Por que a gente ainda enfrenta lutas? Para que você não fique apegado às coisas daqui. Se você aceita Jesus e fica tudo lindo, tudo que eu quero Deus me dá, você não vai querer ir embora. Então Deus permite que as tribulações aconteçam para que você pare de se concentrar e achar que o seu destino final é aqui e comece a olhar para o seu destino final, que é ao lado dele no céu. Um peixe nunca vai ser feliz vivendo fora d'água. Uma águia nunca vai cumprir o seu propósito se ela viver dentro de um galinheiro. Nós nunca seremos quem nós devemos ser, enquanto nós estivermos vivendo no padrão desse mundo, porque o nosso referencial é o Senhor Jesus. Não se satisfaça com o que o mundo te oferece, porque Deus tem muito mais para você. Quando o povo voltou do cativeiro lá da Babilônia, Esdras junta o povo e ele aponta uma dificuldade que ele encontra. Os sacerdotes não queriam voltar. A ordem era volta, constrói o templo de novo e volta a adorar. Mas os sacerdotes estavam muito confortáveis. Quando eles foram levados para o cativeiro, os sacerdotes eram pessoas cultas, estudadas. Então, lá na Babilônia, mesmo sendo escravos, eles tiveram liberdade de fazer comércio, de ter suas casas, de ter sua vida. E eles prosperaram. E agora, quando Deus fala, volta à sua função original, os sacerdotes não queriam ir. O povo que saiu do Egito com Moisés, quando começou a caminhar no deserto, ele falou, ser escravo era muito melhor. Eu comia carne, eu comia cebola, eu não sei aonde escravo tem toda essa regalia, mas na cabeça deles tinha. E eles começaram a achar que o referencial do mundo é melhor do que você caminhar dentro do propósito do Senhor. Você vai ter momentos felizes na terra, mas nada se compara ao que você vai viver na presença de Deus. O céu é o seu lugar, não é a terra que é o seu lugar. Não trabalhe, não lute, não gaste sua força e sua energia se desgastando para construir aqui, porque quando você morrer, você vai sozinho. Deixa eu te contar um segredo. Caixão não tem gaveta, roupa de defunto nem bolso precisa. Você não vai levar nada. E sabe, tudo aquilo que você acumulou, possivelmente vai ser fonte de briga para a sua família.
porque na maioria das vezes é isso que acontece. Wayne Grudem diz assim: no céu é no céu que é sentida a manifestação mais plena e mais esplêndida da presença de Deus. Ali a sua glória é manifestada de forma indescritível, é admirada pelos redimidos que já partiram dessa terra e pelos santos, os anjos que proclamam incansavelmente a santidade e a majestade de Deus. É fantástico descobrir que tudo aquilo que você sabe sobre Deus, você vai ser surpreso. Eternidade é eternidade, tá? Mas vamos supor que a eternidade tenha dia, para a gente facilitar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver no céu, todos os dias você vai ser surpreendido pela majestade de Deus, que a cada dia vai se revelar maior, mais cheia de graça, mais cheia de poder. O céu é um lugar de restauração e é um lugar de reencontros. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É um local de transformação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53 diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. O que Paulo está escrevendo aqui em 1 Coríntios, ele está falando que lá, quando formos ao encontro do Pai, nós teremos um corpo transformado. E aí, buchinho grande assim, acabou, tanquinho. Né? Talvez cabelos brancos, porque cabelo branco é sabedoria, viu? Aqueles que pintam. É sabedoria. Mas não mais vai significar cansaço, dor, dificuldades, porque tudo isso vai ser passado. Isso pertence à terra. Ao céu, nós vamos ter um corpo transformado, glorificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Apocalipse 7, versículo 9 e 10 diz: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao que estás assentado. Né? É interessante porque quando nós nos prepararmos, entendermos isso, quando nós estivermos conscientes que aonde nós vamos morar, o céu será um local de transformação, de cura, mas também um local de reencontro, a reunião de todos os santos, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo. Nós vamos poder e teremos o prazer de encontrar aqueles que amamos diante do Senhor, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. O céu é um lugar onde nós vamos poder ver a Deus face a face, louvar ao Senhor e servi-lo de forma plena. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse se acha assentado, que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Quando esses seres viventes derem glórias,
honras e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, prostrando-se diante dele como se encontrava sentado no trono, o adorarão, e o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão sua coroa diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O céu vai ser um local de louvor e de glória. O céu vai ser um lugar de acolhimento, de conforto. Apocalipse 21, 4-5 diz: E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte não existirá. Já não haverá luto. Não tem morte, não tem luto. Nem pranto. Se não tem lágrima, não tem razão de chorar. Ou se não tem razão para chorar, não precisa de lágrimas, a não ser de alegria. Nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso significa que a morte, a dor, o pranto, todo esse sofrimento diz respeito à era presente, a esse momento que nós vivemos, já que as primeiras coisas passaram e a gente está vivendo um segundo momento no céu. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis. No céu não haverá mais dor. O pecado trouxe sofrimento ao mundo. Nós choramos as perdas, as enfermidades, passamos por processo de luto que nos dói tanto. Nós choramos as nossas fraquezas, às vezes os nossos pecados. Nós choramos porque o mundo está nas mãos de Satanás. Mas o que Deus está falando: olha, seu lugar não é aqui, e na sua casa não terá mais nada disso. Ele enxugará dos nossos olhos a lágrima. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá choro, nem pranto, não haverá doença, não haverá luto. No céu não vai existir lembranças amargas, nem lembranças tristes e dolorosas, porque lá vai ser um lugar de gozo, de paz, de alegria, de celebração. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. O que Paulo está dizendo aqui para a gente é: olha, está difícil, eu sei que a vida aqui é difícil. Olha que Paulo sabia das lutas que passava. Açoitado muitas vezes, expulso muitas vezes, apedrejado tantas outras, e isso sem falar de todas as vezes que ele ouviu coisas que magoaram, que ele nem sequer registra. Mas ele fala: olha, tudo isso aqui é só uma leve e momentânea tribulação, porque quando a gente chegar no céu, é como uma mãe que tem um filho. Por mais dolorido que seja o parto, quando a mãe tem a criança no colo, tudo isso se esquece e se vence. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. O céu, irmãos, é um local onde haverá paz, prosperidade, tranquilidade, cura, restauração. É o lugar onde nós vamos morar junto ao nosso Pai. João capítulo 14, versículos 1 e 2, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Apocalipse 21, agora ele já falando desse local, dessas habitações, dessa morada, ele fala: vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Ah, pastor, nem conheço a praia ainda. Olha só, o mar na literatura apocalíptica, ele significa, representa a tribulação, lutas, angústias. E ele está falando: olha lá, acabou isso aí. O mar é de cristal, é pleno, é plano, sem complicação. Eu não sei se dá para tomar banho em mar de cristal, mas certamente vai ser algo muito lindo de se ver e contemplar.
Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, preparada como a noiva, adornada para o seu esposo. E então vi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, que Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos mais uma vez toda a lágrima, e a morte já não existe. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 9, ainda do capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ao qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha grandes muralhas, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Gente, a gente não vai precisar de ir para lugar nenhum para estar na presença de Deus. Nós vamos estar na presença de Deus em todos os momentos. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22, a partir do verso 1 diz: Então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono do Cordeiro de Deus. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão por séculos dos séculos. Acho que a pergunta que a gente precisa fazer é: quem vai morar no céu? Quem tem direito a entrar em tudo isso que nós descrevemos aqui em poucas palavras? Dava para a gente pregar meses seguidos sobre esse tema, de tão maravilhoso que é descrito tudo isso que João e Paulo vão colocar para a gente. Mas quem tem direito a entrar no céu? O céu é para todos que desejarem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. É para todos, mas não é para qualquer um. O céu é lugar de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 21, 27, ele fala: Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você quer ir para o céu? Garanta que o seu nome esteja escrito no livro do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 13 e 14 diz: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas são os que são. Quem são e de onde vieram? E respondeu-lhes: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Só entra no céu quem um dia reconheceu que é pecador e que precisa ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa oferta é dada a todos, mas nem todos, infelizmente, nem todos estão dispostos a abrir mão dos prazeres do mundo
para focar nos prazeres e na presença de Deus. Tudo isso, irmãos, não começa quando você morre. Aliás, a gente tem um hábito de pensar que a nossa vida eterna vai começar depois que você morrer. Aí eu vou fechar os olhos aqui e aí diante de Deus começa a minha vida eterna. Aí tem duas coisas que precisam ser corrigidas. Você não é eterno. Você é imortal. Eternidade é aquilo que não tem começo e nem tem fim. Um dia nós nascemos. Daí para frente nós nunca mais morreremos. Mas um dia nós vamos fechar os olhos aqui nessa terra e vamos abrir diante de Deus. E lá diante de Deus, diante do trono do Cordeiro, nós vamos então receber o julgamento. A nossa passagem. E nessa passagem pode estar escrito, seja bem-vindo, e você vai então entrar no céu e vai ouvir como João, vem e vê tudo que Deus preparou para você. Ou você vai ouvir, não venha, não te conheço, não sei quem você é. E a sua eternidade vai ser vivida longe da presença de Deus. A escolha é sua. Não pense que esse momento de julgamento vai acontecer quando você morrer aqui. O julgamento é esse. Quem ouve minhas palavras, crê que Jesus é Senhor, Salvador, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, já está salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado, simplesmente porque não creu. O julgamento, a escolha, começa aqui. Lá, diante de Deus, só o resultado das escolhas que você fez. Nós vamos usufruir de muitas coisas no céu. Muitas coisas. Mas aquele que já aceitou a Jesus, que já reconheceu como seu Senhor e Salvador, esse pode começar a usufruir um pouquinho daquilo que nós vamos ter lá, já aqui nessa vida. Recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que nós somos pecadores, que precisamos ser transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, conforme escrito em João 14, 6, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6 é o próprio Jesus falando que Ele é o caminho que vai nos conduzir até o céu. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, entendam que uma vez perdoado, nós devemos demonstrar o mesmo amor que nós recebemos. O mesmo amor e mesmo perdão com o qual nós fomos alcançados. Quando eu me disponho a estender a mão ao meu amigo, ao meu irmão, quando eu me abro para viver a comunhão, um pouco da eternidade começa a se manifestar aqui na terra. Quando eu decido viver imitando Jesus, seguindo e obedecendo a sua vontade, eu começo a usufruir um pouco daquilo que Jesus preparou lá no céu, e eu começo a viver o céu um pouquinho aqui na terra. Quando eu compreendo que devo colocar todas as coisas em oração, sobre a orientação de Deus, e viver segundo a palavra, um pouco do muito que a gente vai viver lá, começa a se manifestar na minha vida aqui. Quando eu decido viver com Cristo, eu começo a viver o céu. O céu não é esse azul ou as estrelas. O céu é viver na presença do nosso Deus. Feche seus olhos. O nosso destino muda quando nós nos entregamos a Ele. E se você ainda não fez, não tomou a sua decisão, ore comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. A sua palavra diz que se um homem ou uma mulher não nascer de novo, não pode entrar
não pode ver o reino dos céus. E hoje, eu me estendo, me abro para ver a Ti e para que o Senhor Jesus e o Espírito Santo venha se manifestar na minha vida, para que o céu se manifeste desde agora, através de mim, em nome de Jesus. Amém.